Dia de decisão sobre juros nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Por lá, a taxa foi mantida naquele intervalo já conhecido. Por aqui, a Selic foi reduzida em 0,25 ponto percentual. Agora ficamos, então, num patamar de 14,5% ao ano. Falamos de juros? Tema para nossa analista de economia, Lucinda Pinto. A gente já sabia que essas decisões viriam, né, Lucinda? Boa noite. Antes de mais nada, não teve grande surpresa, mas qual foi a avaliação sobre os dos bancos centrais sobre esse momento, principalmente, né? O quanto que este momento, e acho que de guerra, inevitavelmente, a gente está falando, pesou nessas decisões de hoje. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Diferentemente do que aconteceu no Senado, os bancos centrais não trouxeram surpresa para a gente. Fizeram o que já estava sendo esperado. Agora, eles trouxeram um tom bem mais preocupante com o rumo da inflação. E isso pode, inclusive, mudar a evolução aí da dinâmica da taxa de juros para frente. O Copom aqui no Brasil cortou, então, em 0,25 ponto percentual, mas disse que a evolução do conflito, do seu impacto sobre o petróleo e a inflação podem ajustar a extensão do ciclo, ou seja, o corte de juros pode acabar antes do que se imaginava. A gente já estava vendo os economistas fazendo essa revisão aí, muita gente falando em Selic já em 13,5% no fim do ano. Então, o Copom confirmou isso. Vamos observar, o cenário ficou bem mais preocupante e por causa desse ambiente aí de petróleo em alta e inflação subindo, o Copom alterou a sua projeção de inflação para esse ano. A gente tem aqui uma tela. O Banco Central, para este ano, está projetando um IPCA de 4,6%, ainda está abaixo do que a Focus projeta, uma projeção de 4,86%. Mas foi um salto importante, isso aqui estava em 3,90% na reunião anterior. É muita coisa. Muita coisa acima do teto da meta. Então, realmente, ele vai precisar fazer movimentos bem mais cautelosos daqui para frente, porque ele está admitindo que a projeção da inflação está superando ali o limite que ele pode olhar, pode observar. Isso foi no Brasil e a gente vai provavelmente enxergar um movimento amanhã nos mercados de ajuste, de cautela diante desse cenário aí muito mais tenso sobre inflação e taxa de juros. Por que, então, a decisão brasileira de reduzir menos, esperava-se que desde o começo do ano a redução fosse de 0,5 nas últimas duas decisões do Copom. Foi de 0,25, 0,25 hoje. Nos Estados Unidos, como se interpretar essa decisão de manter a taxa de juros lá? Claro, também é a guerra. O que aconteceu lá, Márcio, foi uma coisa bem inusitada. Teve um placar de decisão bem dividido. Foram 4 votos diferentes do consenso, 8 votos a favor da manutenção, 1 voto pelo corte de juros e 3 votos apoiando a manutenção, mas uma mudança de viés. Hoje, o Fed indica que o próximo passo vai ser de corte de juros e 3 membros disseram que não dá para garantir que o próximo movimento de juros vai ser de corte. Ou seja, uma discussão sobre, eventualmente, um aumento de juros por lá agora entrou na mesa. Então, isso provocou um movimento tenso nos mercados, essa indefinição, essa constatação de que o Fed está muito dividido. A gente não via uma dissidência como essa desde 1992. Então, o próprio Fed está bem dividido, bastante incerto sobre o que vem pela frente. Pode até vir a discutir um aumento de juros. Isso fez os juros no mundo todo subirem e aqui no Brasil isso impactou em cheio o Ibovespa, que caiu 2% e até o dólar voltou a subir. O dólar voltou a subir no mundo hoje, numa demonstração de cautela, de aversão ao risco. E aqui fechamos aí na linha aí dos R$5 mais uma vez, Márcio. É isso, num dia quente na política, claro, a gente tinha que trazer notícias de economia, claro, tínhamos que ter Lucinda Pinto, nossa analista de economia, nessa edição do CNN Prime Time. Obrigado, Lucinda. Obrigada, Márcio.